lá de São Paulo, por exemplo, vai achar isso um absurdo. É uma cidade inteira que tem 3 sinaleiros. Isso mostra que o nosso trânsito hoje é praticamente inexistente, o trânsito no sentido pejorativo da palavra, né? Então a gente usa vários desses argumentos. Então, além das belezas naturais, a gente também costuma usar a questão da valorização. Lógico que valorização passada não garante valorização futura, da mesma forma que na Bolsa de Valores, né? Lucro passado não garante lucro futuro. Mas, estatisticamente falando, os imóveis sempre valorizaram. Você pode pegar algumas cidades pontualmente no país que tiveram algum tipo de desvalorização, mas dentro de todas as cidades no país, a gente pode pontuar 3 ou 4 que tiveram alguma desvalorização em algum momento, porém essa desvalorização foi superada logo em seguida. Então, houve uma ligeira queda e depois subiu. E aí, falando de Barra Velha especificamente, na nossa região, a gente tem uma valorização média de 20% ao ano, que é extremamente interessante. Pô, extremamente mesmo, né, cara? 20% ao ano. Onde tu aplica dinheiro que tu tem um retorno de 20% ao ano? Não existe nenhum meio lícito hoje garantido, né? Apesar de que a valorização do imóvel também eu não posso garantir 20% ao ano, mas dependendo do negócio que você fazer, pode chegar até patamares maiores. Inclusive, a gente trabalha bastante venda de imóvel na planta, e eu costumo dizer que a grande sacada do imóvel na planta é você dar o mínimo de dinheiro possível para as construtoras. Inclusive, usei esse exemplo no treinamento que eu dei hoje de manhã, né, no nosso bate-papo lá. Explana pra gente. Vamos usar um exemplo aí de um imóvel de 1 milhão. Eu vou arredondar os números só para ficar mais fácil o entendimento, mas depois aí cada um individualmente pode aplicar isso em situações mais pontuais. Mas imagine que tem uma construtora lá que tem um imóvel à venda de um milhão de reais. 20% ao ano daria, um ano depois, uma valorização de 200 mil. Para facilitar a conta, então, comprou hoje valendo 1 milhão, daqui a um ano estaria valendo 1 milhão e 200, certo? Estou falando de 20% ao ano. Porém, se eu der 10% de entrada, ou seja, 100 mil reais para um imóvel de 1 milhão, e a maioria das construtoras aceita 10% de entrada, tem algumas construtoras pontualmente aceitam até um pouquinho menos, mas a grande maioria, 10% já aceita. E vamos dizer hipoteticamente que essa pessoa pagou mais 100 mil reais durante um ano. Então, a gente está falando de 20%, né? Ou de 200 mil reais de aporte financeiro durante um ano. Se esse imóvel valorizou a 1 milhão e 200 e eu só tirei 200 mil reais do bolso, ou seja, 100 de entrada e mais 100 parcelado, na verdade eu dobrei meu capital, não foi 20%. Porque eu dei 200 mil, e ele valorizou 200 mil. Ele valorizou mais 200. Então, é como se os meus 200 mil tivesse virado 400 mil. Uhum. Se eu for vender o imóvel hoje, né, 1 milhão, um imóvel que eu comprei atrás por 1 milhão e hoje ele vale 1 milhão e 200, se eu vender ele hoje, eu tive um incremento de capital, um incremento patrimonial de 100%. Lógico que lá na hora da venda a gente também tem que deduzir imposto de renda, a comissão do corretor, se for uma venda viabilizada por um corretor de imóveis, mas em termos patrimoniais houve uma valorização de 1 milhão para 1 milhão e 200. E, inclusive, a gente orienta que quem tem usando esse exemplo de 1 milhão, né, alguém que tenha 1 milhão guardado, a gente orienta que essa pessoa não pegue 1 milhão e compre um apartamento de 1 milhão à vista. Que ela até vai ter um descontinho ali, mas normalmente as construtoras não costumam dar um desconto muito grande. Esse desconto fica na casa aí dos 2,5% até uns 5%. Normalmente é uma prática de mercado. E essa pessoa pode usar esse 1 milhão para aplicar isso lá no mercado financeiro, por exemplo, num CDB ou num CDI, que pode ser até com liquidez diária. Então, ela vai aproveitar essa valorização, esses dividendos ou esses recebíveis provenientes desse dinheiro que foi aplicado lá no banco e pode usar esse dinheiro, inclusive, para ir pagando parcelas mensais. Ou seja, tem a valorização lá do dinheiro aplicado no banco e também tem a valorização patrimonial aqui do imóvel, que independente de você ter quitado ele ou não, ele vai valorizar do mesmo jeito.